Olá, que tal, muchachos? E bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como vocês podem ver, eu estou de volta na minha oficina. E dessa vez vamos falar sobre o PC mais custo-benefício de 2019. Eu quero que vocês entendam que eu não sou nenhum expert de informática, mas eu quero conversar com vocês e dar essas dicas sobre as melhores peças para esse ano, na minha visão de consumidor, de uma pessoa sensata e que pesquisa bastante, gosta de ver preços e mentalmente montar PCs custo-benefícios por diversão. Então, nós vamos falar sobre, primeiramente, processadores e placas de vídeo. Eu tenho pesquisado e não é muito segredo que hoje em dia o Ryzen é o processador mais custo-benefício atualmente. Mas para quem quer Intel, eu procurei também. E o que acontece? O Ryzen 5 1600 é disparado o melhor custo-benefício que há hoje pelo que eu consigo achar no mercado. Eu comprei o meu Ryzen 7 1700 no ano passado e foi bem no limite, porque hoje em dia você não encontra mais ele. Você encontra o Ryzen 1600, 2600, 2700. Então, não tem mais o 1700 e poucas lojas também estão oferecendo. Só que eu também não vou esperar lançarem os novos Ryzens, porque eu não sei quando que vão lançar, então eu não vou ficar esperando eles lançarem para depois postar esse vídeo. Eu vou falar sobre com o que a gente acha hoje e quando lançarem aqueles Ryzen, eu faço um adendo a esse vídeo e dou minhas opiniões sobre esses novos, que provavelmente também vão ser bem interessantes. O Ryzen 5 1600, esse daqui é o 7, tá? Mas eu tô com a caixa. Ele consegue ser encontrado num preço meio que flutuante de R$ 750 até 600. Eu já vi, acreditem ou não, por menos de 600, em torno de 580 no Kabum, se eu não me engano. E é um preço que flutuou bastante. Quando eu ia comprar o meu processador, eu estava pensando entre o Ryzen 1700 e o Ryzen 2600, que estavam os mesmos preços, R$ 850, e o Ryzen 1600, 650. E eu digo, agora a diferença deles está de R$ 140, então pelo ganho de desempenho pode até ser útil o Ryzen 5 2600, mas ainda assim eu pegaria o 1600. Porque isso já influencia na placa-mãe. Nós vemos poucas placas B450 para a segunda geração do Ryzen e já são, não poucas, mas são mais caras. Então é melhor você pegar o 1600, que vai custar menos, e uma placa B350 que vai ser possível fazer overclocking nele, no 5, não no 7, e ainda vai ser mais barata do que uma B450, que elas estão geralmente um pouco mais caras. Principalmente no ano passado, quando eu estava pesquisando, tinha uma discrepância bem grande. Agora, mesmo que você compre um Ryzen 7, eu já estou tendo dificuldade para achar as AM4 X370, que na verdade teria que ser a 470 para você conseguir fazer overclock no Ryzen 7. Mas vamos falar sobre placa de vídeo também. Assim, eu tenho tido dificuldade para achar num preço legal. Você acha nas lojas, só que você vai pagar R$ 1.000. E antes de vocês começarem a ficar meio irritados comigo, eu quero deixar claro que esse vídeo não é mostrando apenas os links que eu vou mostrar também, todos os links que eu e as imagens que eu passar para vocês nesse vídeo, eu vou deixar na descrição para vocês poderem acessar com facilidade e os produtos. Mas principalmente eu quero que vocês comecem a... Esse vídeo seria para vocês começarem a explorar mais as suas opções antes de começarem a comprar. Porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer, como eu disse. Eu não trabalho com isso, eu não sou um profissional da área, mas isso na verdade pode ser bom porque eu não fico seguindo aquele script teórico que, na teoria, tal placa tem tanto desempenho, então é melhor comprar essa. E aí eu vejo mais na prática, eu procuro comparações e vídeos e... é legal economizar nessas horas. Eu quero que esse vídeo também ajude vocês a começarem a procurar mais e acharem a melhor. E também entenderem por que não seguir sempre o que esses profissionais da área falam, sem tirar o crédito deles ou desrespeitando-os, mas muitas vezes na prática a gente não sente tanto aquilo que a gente leva em consideração na hora de comprar.
Então, esse vídeo é pra isso também. Eu ajudei um inscrito recentemente a... que ia pagar num computador pronto R$ 3.000 com uma 1050 Ti. E aí eu fui dando dicas pra ele, passei um monte de link. Ele acabou comprando um computador pronto também, só que aquele pelo menos era mais custo-benefício e tinha uma 1070 Ti, tinha um Ryzen 5, ele ia gastar dinheiro desnecessário com R$ 1.000 com o Intel, porque achava que a AMD não era boa. Enfim, continuando. Agora pro lado da Intel, eu recomendo dois processadores, ou um i3 8100 ou um i5 8400. Esse é o i5 mais barato que tem e ele está R$ 970. Quando a Intel lançou os processadores com um pouco mais de núcleos para competir com a AMD, eu achei que teria o mesmo preço, que era exatamente para compensar o que eles estavam faltando em núcleos. Mas aí eles aumentaram o preço também, então não fez sentido, porque todos os Intels i5 eram 800, 850, R$ 900, que tinha sempre o 400, o 500 e o 600, né? 7.600, 6.600, e os i7 eram 1.200 e 1.500, o 1.200 sem K e o 1.200 e 1.500 com K. Só que aí, quando lançou os i5 com 6 núcleos, eles começaram a sair por R$ 1.100. Só que o i5 8400, pelo menos vale a pena, porque ele tá 970. Então, assim, ele devia ter saído ainda 900, mas já tá melhor, pelo menos. Devia ter saído 900, mas pelo menos não tá tão mais caro assim e tem 2 núcleos a mais. E o i3, ele é praticamente um i5, porque o i3 da 8ª geração é igual aos i5 das anteriores. E ele tá R$ 750. Eu achei ele por esse preço. Então, se você não gosta da AMD, tem essas opções, com menos núcleos, obviamente. O Ryzen 5 tem 6 núcleos, 12 threads, compensa bastante. Mas se você sempre quer ter aquele desempenho bom nos jogos, porque a gente sabe que alguns jogos são mais otimizados para Intel, o i3 seria uma boa opção. E aí, mas só que aí tem a questão de, mas 4 núcleos hoje já está muito pouco, 6 núcleos já está pouco. Para quem produz vídeos como eu, obviamente eu peguei um Ryzen. Mas pra quem joga, não é tanto um problema assim. Se você quer ouvir música enquanto você joga, você acha que porque o jogo tá ocupando bastante dos 4 ou 6 núcleos, ele não vai conseguir abrir um Spotify ou um Discord? Não é assim também, pessoal. E outra coisa, vocês podem falar que hoje em dia 4 núcleos está sendo pouco pra você jogar, então alguns jogos dão stuttering, né, porque ocupa 100% do processador. Isso acontecia em Dying Light comigo, com o meu i5 antigo, 6600, quando eu gravava ao mesmo tempo. Mas eu quero dar um exemplo para vocês. No Assassin's Creed Origins, antigamente com o meu i5, ele dava stuttering constantemente. Eu troquei para o Ryzen 7 e adivinha? Os stutterings continuaram. Continuou. Então não pensem que é tanta mágica assim. Não é. O jogo continuou cagado. Mesmo trocando de 4 threads para 16. Então não precisa ficar com novamente, esses padrões setados. Para mim é praticamente a mesma coisa que a indústria de modelos colocando esses padrões de beleza e esses caras de informática colocando padrões de como assim? Um processador de 6 núcleos só, 6 threads em 2019, ou até 4. Olha as estatísticas da Steam, 40% eu acho, tem um processador de 4 núcleos. Meu, não é tão ruim assim. Mas só porque a maioria das pessoas tem, não quer dizer que... não quer dizer que é bom. Mas se tantas pessoas têm, é porque muitas pessoas ainda aguentam, né? Não que seja, ainda tolero isso, mas ainda conseguem utilizar o computador só com 4 núcleos. Então, relaxem. Eu peço desculpas, eu vou tentar upar esse vídeo o mais rápido possível, só que eu tenho muito pouco tempo livre, então... me desculpem se algumas informações ficarem desatualizadas, vocês sabem que preços oscilam o tempo inteiro, mas eu vou tentar postar o mais rápido possível, ok? Obrigado pela compreensão. E não se esqueçam, por favor, de clicarem no gostei e se inscreverem, muchachos, se vocês gostarem. Eu não tenho muito no canal sobre informática, mas eu gosto de falar sobre o assunto, mas eu tenho um outro vídeo. E é isso aí, em geral tem jogos. Continuando, eu sei que algumas pessoas, só para finalizarmos de processadores, têm medo da AMD pelo desempenho mais fraco nos jogos, só que eu quero dizer uma coisa pra vocês.
Em vários jogos não teve mudança nenhuma. Eu tinha visto um vídeo de Shadow of Mordor que com um i5 igual ao meu, o cara fez um teste, né? Eu pesquisei 1060 e i5, 6600. E deu 103 frames. Aí eu procurei 1060 e Ryzen 7 no Shadow of Mordor. Deu 95 frames. E quando eu fiz esse teste, o Ryzen, na verdade, teve um frame rate mais alto. Shadow of the Tomb Raider teve um frame rate praticamente idêntico. Dying Light ficou com números muito parecidos também. Assassin's Creed aumentou, na verdade, o Origins. Continuou dando stuttering, só que a média de frames aumentou. Mas eu admito uma coisa. Tem alguns jogos que não rodam bem com o Ryzen, né? Podem falar que é porque a arquitetura não existia quando esses jogos foram feitos, mas... E outros jogos que foram feitos antes também e rodam de boa, sabe? Como, por exemplo, Crysis. Eu não consegui abrir Crysis 1 sem baixar um patch de 64 bits. O da versão da Steam só tem 32. E ele não abre com 32 com Ryzen. Não abre. Se bem que eu acho que o FX também não abriu. Eu vi alguém falando, então não é só porque a arquitetura não existia. E os Far Crys, eu não sei se os 5 também, mas pelo menos os que existiam antes do Ryzen. Até o 4, eu tenho certeza, eles capam sua placa de vídeo. A sua placa de vídeo fica sendo subutilizada a 60% e tem ainda desempenho de sobra. E não é nem porque o processador está 100%, é só porque não rola bem. Sabe? Então a sua placa de vídeo tá lá com 40, 50% de uso, só que você tá rodando o jogo 40 frames. Não tem o que você fazer. Não tem. Então são esses dois jogos com os quais eu tive problema. Pelo visto, o Outlast 2 também. Eu não sei exatamente porque eu não monitorei ele na minha época, quando eu comprei o jogo quando eu tinha o i5. Mas eu fui jogar hoje, recentemente em live, e ele tava caindo bastante frame rate. Minha placa tava sendo utilizada uns 30%. 30%. Eu não sei se ela... Eu lembro que dava uns frame rates mais baixos, mesmo com desempenho de sobra, quando eu joguei em 2017 com o Intel, mas eu não tenho certeza se era tanto assim, sabe? Se aquelas horas eram só uma otimização do jogo e agora tá sendo realmente coisa do processador. Enfim, eu só quero que vocês pensem desse jeito, não se limitem pensando que vocês... Nossa, 4 núcleos hoje é impossível, ou que, nossa, mas a AMD é muito fraca para jogos, porque na prática, tirando alguns títulos específicos, vocês não vão sentir tanta diferença. Ah, mas a sua placa também é gama média, então aí que realmente não faz diferença. Você vai colocar uma 1080 Ti, você vai sentir mais diferença. Pô, mas você vai rodar um jogo de 130 para 115 frames, sabe? Na prática, você não vai ficar comparando o tempo inteiro. Você não vai nem ter como saber como estaria o desempenho se fosse com o Intel nessa hora. Então não se preocupem com isso. Agora para as placas de vídeo. Essa é a minha placa, que eu comprei em 2016. Até naquela época estava valendo bastante a pena o preço. Hoje em dia está praticamente um preço muito parecido, só que um pouco mais baixo. Mas eu não acho que a 1060 seja uma placa tão mais custo-benefício hoje. Ela com certeza ainda aparece nas listas de placas que ainda são boas em 2019. Realmente, porque ela roda. Eu falei isso no meu vídeo de quando eu comentei sobre o anúncio da RTX 2060 e da Radeon 7. E eu comentei o porquê que quando a 1060 lançou, a 980, que era a top da geração anterior, era considerada gama média. Só que hoje em dia, a 1080 não tomou esse mesmo lugar, principalmente porque o ganho na série Pascal foi muito grande. Então a 1080, mesmo depois de uma geração, ela ainda é considerada, pelo menos pra mim, alto desempenho, sabe? Quem vai falar, 1080, a 1080 hoje já é gama média? Não. Mas enfim... Então, os jogos meio que começaram a exigir mais placas de vídeo, só que parece que ainda não tem tanto no mercado, os preços aumentaram bastante. Então, foi o que eu comentei, a 1060 rodava o Rise of the Tomb Raider a 80 frames em 2016, quando ele lançou. E ela roda o Shadow of the Tomb Raider de 2018 a 60. Só que ainda assim, ela tem praticamente o mesmo valor que ela tinha em 2016, de procura, vocês entendem? Tipo, hoje em dia uma placa que roda... O Shadow of the Tomb Raider a 80 frames não é vista só como uma gama média que nem era visto antes, porque parece que os jogos começaram a pesar bastante, né? Só que a procura de placas ainda é boa. E assim, eu quero comentar sobre duas placas lançadas recentemente, porque fora essas duas da Nvidia, pra mim nenhuma compensa. E duas da AMD. Primeiro temos a RX 580 e 70 da AMD.
Quando elas foram lançadas a 470 e 80, elas eram bem custo-benefício. E hoje em dia as 570 e 80 tomaram seus lugares. Eu tava até recomendando pro meu pai comprar uma 470 usada no Mercado Livre que tava R$750. Só que aí eu vi que a 570, que tem uns 15% de desempenho a mais e ainda nova, tava esse preço agora. Então, eu peço pra vocês, comprem essas placas. A 570 tem um ótimo desempenho, próximo da 1060, e tá R$750. Cara, como eu disse, eu não acho que essas placas agora elas sejam vistas de forma diferente. Elas ainda têm aquele mesmo valor, mesmo tendo menos desempenho pela procura que a gente tem hoje. A 570 tá R$750, mano. E a 580 está 850. E a 580, que em geral tem um desempenho maior do que a 1060, tá 920. Atualmente, de verdade, eu tô vendo aqui ela no Pichau por R$ 918,99. 918,99. Vejo ela aqui, a Safire, eu vejo aqui na Sapphire também no Pichau, 980. Então, elas estão muito custo-benefício. Elas têm um desempenho excelente. E olha o preço, cara. Comprem uma 580, por favor. Ou uma 570. Agora, antes, para comentar uma coisa bem importante. Bem importante. Isso é uma coisa que colocam na cabeça do público que... Não, mas espera. Essa aí você tá falando da RX 580 de 4 GB. Eu preciso da de 8 para resoluções maiores. Ok, pessoal, eu não quero agir como um arrogante como se eu fosse o dono da verdade, mas eu pesquisei. E na prática, a placa não tem tanto desempenho assim para suprir uma resolução maior. Então, se você colocar uma RX 580 de 8 GB e uma 580 de 4 GB, não é como se você colocasse, 4 GB na 1080 e 8, duas versões da 1080 Ti, por exemplo. Porque ela sim ficaria capada por 4 GB de VRAM. Só que a 580 não tem nem potência suficiente para isso. Não faz diferença. Primeiro que já viram algumas coisas assim na internet sobre você mesmo conseguir liberar na sua casa os outros 8 GB que ficam lá, os outros 4 GB que ficam guardados na placa de vídeo, nessas RX. Mas na real é que você não precisa. Se você pegar uma RX 580 e colocar no GTA V a de 4 e a de 8 GB em 1440p, vai ter uma diferença de 5 frames. Ou em qualquer outro jogo for that matter. Não vão por essa. As 580 de 8 GB, elas custam em torno de, às vezes, R$200 a mais. E é totalmente desnecessário. Sério. Vejam na prática. Vocês vão gastar R$200 à toa. Não, porque não vai valer a pena. Não vai compensar nada. Porque a placa em si não tem tanto desempenho, entendem? Beleza. Placas excelentes, provei meu ponto, coloquei a imagem na tela e eu quero que vocês saibam, todas as imagens são do Guru 3D, um site bem bom que eu considero de informática, e tem vários testes de hardware, muito bons, bem completos, temperatura, barulho, e as comparações são excelentes. Visitem lá depois. Não é patrocinado. Mas o pessoal da informática conhece bastante esse site, na verdade. A 1060, como eu disse, ela tá praticamente mais barata do que quando ela foi lançada, R$1.100. Só que, mano, pra que você vai gastar R$300 a mais do que uma 580 com desempenho próximo, ou uma 580 com desempenho muito colado, R$200 a mais nesse caso? Eu acho que não. Eu comprei a 1060 na época só porque ela tinha o Shadowplay pra poder gravar minha tela, pra fazer os vídeos. Logo em seguida, a AMD lançou o software deles também. Então, eu não acho a 1060 uma opção tão boa hoje. O que eu acho interessante é a RTX 2060 e a GTX 1160 Ti, mas nem tanto. Para finalizar a AMD, só uma coisinha que eu quase esqueci, a Radeon 7. Ela, na verdade, me surpreendeu com o desempenho. Na verdade, é bem bom, gostei. Mas se ela sair mais do que uns R$2.800, não compensa muito. Ela ainda é meio mal otimizada em questão de consumo de energia, mas ela superou minhas expectativas. Eu jurava que ela seria pior, mas ela é realmente nível de uma 2080, que custa R$4.500. Então eu poderia falar pra vocês,
Se tiver menos do que isso, vale a pena, porque ela tem um desempenho bem parecido em vários jogos. Mas não devia ser o preço, sabe? Por isso que eu nem tô falando da 2080 Ti e da 2080, vocês estão ligados, né? E também eu tenho que fazer esse vídeo agora antes que essas placas virem old news. E também é o preço, né? Se eu falasse no ano passado, eu poderia ter falado um pouco mais dos Ryzens porque tinham mais à venda, só que eu não poderia falar das novas placas de vídeo. Então, eu tô fazendo na época certa e é isso aí. Em questão da 2060 e da 1160 Ti, eu achei a 1160 Ti uma boa placa. Ela é com certeza aquele sweet spot, né, que todo mundo comentou sobre o custo-benefício, mas na verdade não. Porque ela custa 1.600 a 1.700 reais e ela tem um desempenho de uma 1070. A 1070, como eu disse, agora que ela está entrando para a gama média, para você ver, né? Porque ainda até ano passado ela ainda era até que alto desempenho. E agora a 1160 Ti foi lançada com esse desempenho. Mas ela tá num preço que não compensa. E eu vou dizer por quê. Não é por causa do Ray Tracing. Eu quero que se foda. É porque a 2060 tem um desempenho entre 1070 Ti e 1080. A 1070 Ti foi feita para ser o meio termo entre 1070 e 1080. E agora a 2060 foi para ficar mais entre ainda essas duas. 1070 Ti e 1080. Fechou? Tem mais um gap agora, mais uma subdivisão. E vejam só, em alguns jogos ela perde, mas mesmo assim, mano, ela, nesse caso sim, é uma placa mais potente do que a geração anterior e ela saiu com um preço menor, que é o que devia acontecer na maioria das vezes, não que nem dessa vez que agora, né, preço absurdo, mesmo com o Ray Tracing. E não é por causa do Ray Tracing, eu quero que se foda. O que me impressiona é ela ter um desempenho de 1070 Ti por 1.800 reais. Mano, ela é 150 reais mais cara que a 1160 Ti e tem 15% a mais de desempenho, 10%, ou até um pouco mais, eu acho. Em alguns casos menos, só que na maioria dos casos mais. Eu falei no meu vídeo que se ela saísse menos de 2.000 reais, ela seria perfeita. E ela tá aí, 1.800 pau. Mano, essa placa é do caralho também. Obviamente, se vocês comprarem ela, vocês vão ter que abrir mão de outras coisas pelo preço. Então, tipo, se vocês não querem jogar os lançamentos mais atuais, 570, 580. Mas se vocês querem, RTX 2060. E para vocês verem como realmente as placas agora estão demorando mais para perderem o valor, uma placa que agora tem um desempenho praticamente de uma 1080 por 1.800 reais. A 1080 quando foi lançada era 2.500. E olha como, mano, tá excelente. É a minha próxima placa, é a que eu vou comprar. Então eu recomendo. Agora, só para você terem uma noção de como a 2060 agora tá valendo a pena, pense da seguinte maneira. Quando a 1070 e a 1060 e a 1080 lançaram, a 1070 custava uns 300 reais, uns 500 reais a mais do que a 1060 e tinha um desempenho de 30% a mais, 30, 35%. Agora, a 2060 chegou tão bem na fita, sabe, com um desempenho tão bom e com um preço tão baixo, que vejam o preço da 2070, ela tá 3.000 reais. Então pensem só, 1060, deixa eu fazer assim para vocês conseguirem ver pro lado de vocês. 1060, melhor. 1060, 1070, preço mais ou menos assim também. Agora, 2060, 2070 e o preço. Como que isso vai valer a pena? A 1070 foi muito boa. A 2070 não vai valer a pena, porque ela está muito próxima da 2060. Por isso que eu digo que a 2060 chegou com preço de alto, chegou com desempenho de alto, chegou com desempenho de high-end, porque ela está igualada com a 2070, que é obviamente high-end. A 960 para 1060 foi um salto nunca visto. As séries não faziam isso antes. E nessa nova série, a 1070 fez para 2070 também. Sabe, na verdade fez sentido. Mas a 2060 foi até mais do que da 960 para 1060 e... porra. Agora... vamos para placas-mães. Essa é uma parte muito divertida e vai ser a última mais detalhada, porque o resto é um pouco mais fácil. E também, caralho, eu tô batendo muito nesse microfone, é o que mais importa na hora de montar o PC. O resto eu vou só passar por cima depois e é isso aí. Pra
Intel, eu vou deixar alguns links. E para AMD, eu também vou deixar alguns links. Mas agora que fica interessante. Os profissionais vão pegar uma placa básica e falar: nossa, que lixo! Aquelas placas de 2 slots, que para nós são as mais acessíveis. E se vocês quiserem, se o orçamento estiver apertado, show, peguem uma Intel, uma placa LGA 1151, uma H310 ou uma A320 da AMD e peguem um processador legal, peguem um desses processadores que eu falei. Mas eu recomendo as que tenham 4 slots de RAM simplesmente para a questão de upgrade, simplesmente por upgradabilidade. Só isso. Porque a minha placa-mãe, a primeira, foi uma bem básica da Gigabyte, só que de boa qualidade. Todas são. Elas têm um quality control. E ela era simples, só que me serviu bem. Mas essa minha nova também da Gigabyte Pro Ryzen, tem 4 slots. E tem duas entradas a mais para USB atrás. Então seriam essas duas razões principais para recomendar essas placas para vocês. Eu vou deixar alguns links dessas placas. Eu consegui achar apenas B360 da Intel e Bs 350 e 450 da AMD. Mas aí a gente vai falar sobre overclock. Eu quero falar uma coisa pra vocês terem só uma noção. Eu tava lá num fórum, e aí eu perguntei se essa placa aqui seria boa. E aí, ela é boa, ela tem, se eu não me engano, 4 mais 3. Ela seria o quê? Essa daqui seria a top. Essa e mais uma da S-Rock e uma da MSI. Todas têm uma, né? Seria a A320, que é o modelo, tem A320, B e a X. Essas são as de entrada. Só que esses são os modelos mais completos de entrada. E aí é que entra a questão. O pessoal no fórum ficou falando: nossa, mas ela não tem nem dissipador no MOSFET. Entenderam? Então vocês vão gastar mais caro, porque alguém na internet te falou isso. E tá, mas e daí? Ela não tem, porque o engenheiro que fez ela calculou que não ia precisar. Porque essa placa não é para ser feito overclock. E eu falei que eu não ligava para overclock. Ah, mas você vai ligar. Primeiro que a gente está partindo para outra questão. E outra coisa. Eu não senti falta de overclock no meu i5 e não sinto falta agora. O que eles queriam que eu fizesse? Que eu gastasse R$300 a mais numa placa-mãe para poder fazer overclock. E não pode ser a B350 ou 450 se você for por um Ryzen 7. Porque elas não aguentam overclock de 16 threads, de 8 núcleos. Então você teria que comprar a X370 ou 470. Só que aí, isso me impediria de comprar o processador pelo qual eu compraria aquela placa. Entenderam? Pra mim não faz sentido. O ganho de overclock... então compra o Ryzen 5 e essa placa B350. Porque a B350 é feita para overclockar o Ryzen 5 de 6 núcleos. Mas pra mim não vale a pena. Pra gamers, tudo bem, vale a pena. Com certeza. Mas para criadores de conteúdo, 4 threads a mais para mim valem mais do que o overclock de um processador de 6 núcleos, 12 threads. Eu preciso do espaço, porque senão tem alguns jogos que eu simplesmente não vou conseguir fazer live stream. Agora com... E também pro futuro, sabe? Poder gravar ao mesmo tempo que eu jogo. 16 threads me deixa bem mais seguro. Mas é ridículo deixar de comprar uma placa por causa disso. Essa placa aqui tem 6 slots de USB e 4 slots de memória RAM. Então eu tenho 16 GB e daqui a pouco eu vou poder pôr 32. E tem muitas Bs 350 que são as 320 um pouquinho modificadas. Elas com certeza são inferiores a essa, cara. Entendeu? É ridículo seguir só as instruções, o que tá escrito. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. É idiota. Então, eu não vou ficar colocando o link de todas, porque tem várias dessas placas mais de entrada, com duas entradas de RAM, menos USBs. Mas eu vou deixar links para algumas Bs 360 e 350. Simplesmente para vocês terem, simplesmente para vocês terem mais espaços na placa-mãe.
Porque se vocês quiserem, vocês podem. Aí eu não preciso ficar colocando o link porque não é tão difícil. Procurem a da Intel, a H310 e da AMD, a A320. Só que se vocês têm um dinheirinho sobrando, eu recomendo essas outras, não porque tem dissipador no MOSFET, é simplesmente pelo preço. É simplesmente pelo custo-benefício de elas terem alguns slots a mais, só isso. Mas também, vocês sabem que a placa-mãe não afeta o desempenho em nada. Então também não tem aquela questão de que você tem que comprar uma placa-mãe com LED e com dissipador, sabe? Não vão nessa. Os links que eu vou dar pra vocês são das placas com o melhor preço que eu consegui achar na gama intermediária. Mas não porque eu tô seguindo que, você tem que. Se você quiser, pega as que tenham a básica e pronto. Não vai te afetar em nada, velho. Se você pegar logo 2 pentes de 16 GB, pronto, você vai ter 32 GB. Ok? Eu só não recomendo. Eu só não vou recomendar essa que eu comprei ou da ASRock. Eu quase comprei uma da ASRock que era bem bonita. Era uma A320 e tinha dissipador no MOSFET. Pros chatos. Eu só não vou recomendar porque eu não acho mais essas. Eu não consigo achar mais as A320 que tem mais conteúdo. Uma pena, porque elas com certeza eram muito boas. Eu paguei R$420 nessa daqui. Pra mim é melhor custo-benefício, porque ela tem 4 slots, 6 espaços para USB, não tem overclock. Só que se eu comprasse uma B350, eu também não poderia fazer overclock. Vocês entenderam, né? E ainda, a B350 com o mesmo preço dessa, provavelmente seria R$500. Então não é ganho nenhum. Eu não vejo isso daqui como uma A320. Não, para um Ryzen 7 você tem que colocar uma placa-mãe melhor. Não essa daí. Não esse lixo. Eu já vi pessoal falando isso. Por quê? Me fala por quê. Eu posso mostrar um monte de B350 que é inferior a essa. Que é uma A320 capada, com uma coberturinha a mais. É só isso, velho. Por quê? Me fala por quê. Por causa de overclock? Eu já expliquei meu ponto, tá ligado? Não vale a pena pra mim. O que mais? Você acha que o circuito dela vai pifar? Claro que não, ela é bem construída. Não é porque não tem dissipador no... Enfim, senão eu vou ficar puto. É isso. Não caiam nessa. Um dos links que eu vou deixar pra vocês, que o preço atualmente é uma M4 para AMD, MSI, B350M. R$460. Então, além de ela ter praticamente tudo que essa daqui tem, ela vai ser boa pra quem quer fazer overclock do Ryzen 5, que aí vai poder. E não se esqueçam que, se vocês comprarem... O que compensa mesmo é comprar o Ryzen 5 1600 e a B350M. Porque os dois são mais baratos do que a B450M e o Ryzen 2600. Então o que vocês podem fazer é comprar uma B350 e o Ryzen 2600, se vocês se importarem com um pouco mais de desempenho. E fazerem o overclock. Mas lembrem que as B350, que são da primeira geração do Ryzen, não estão atualizadas para a segunda. Então vocês têm que fazer essa atualização ou comprar de um lugar que faça atualização. Mas o que compensa de verdade é comprar a B350 e o Ryzen 5 1600. Porque ele é R$100 mais barato, às vezes R$200 mais barato. E pessoal, novamente, não caiam nessa da parte teórica. Mas tem melhor compatibilidade de RAM, melhor não sei o que, na segunda geração, isso daqui foi melhorado. Na prática, vocês não sentem porra nenhuma. Sabe, não pense, pera, pra mim valia muito mais a pena comprar o Ryzen 7 do que o Ryzen 5 2600. E aí eu pensava que, mas a primeira geração tem, sabe, tá menos otimizada. Não, vocês não vão sentir isso. Então não gastem R$200 a mais do Ryzen 5 2600. Se ele tiver R$100 a mais, ok. Se vocês querem um clock maior, beleza. Mas se não, peguem um 1600 e uma B350. Fechou. Mesma coisa pro gabinete. Os caras lá que testam, sabe, pegaram um gabinete pra analisar, aquele lá, o gabinete que vem do Walmart, vocês estão ligados? O gabinete do Walmart, que o Walmart começou a fazer PC gamers também, só que aquele PC não era bem montado. Porque assim, tinha ele tinha as configurações ditas, mas ele era com peças simples, né? Eles economizaram no máximo que podia. Por aquele preço não deviam. Então, nesse caso é sacanagem. Mas, né, pra quem não vai manjar de computador, vai comprar aquele e tá de boa. Mas, quando esses caras pegam
um computador para analisar e falam: nossa, em 2018 esse computador tem entrada só USB 2.0? Sabe o que você faz? Você enfia a porra do seu headset e os periféricos naquelas entradas. Entendeu? Para de ser chato. A minha placa-mãe tem duas entradas USB 2.0. 4, 3.0 e uma 3.1. Eu coloco nos 2.0 o meu mouse e teclado. E mesmo assim, se eu colocasse no 3.0, mano, foda-se. Sério. Enfim, tem um monte de gabinete hoje que realmente estão vendendo com mais 3.0 porque acaba sendo inevitável. Então, sorte de vocês. E estão com preços ótimos. Como esse vídeo já tá ficando longo, e como eu disse, eu não sou um expert, eu quero comentar um pouco mais rapidamente, porque eu dei bastante atenção para as outras peças. Quero comentar rapidamente sobre a memória RAM. Nós já sabemos, né? Porque eu quero gastar dinheiro pra caralho pra comprar... porque eu quero gastar dinheiro pra caralho pra comprar uma memória RAM de 3.200 MHz de frequência. Parabéns. Você vai gastar mais? E vai ganhar muito com isso? Não. Pessoal, eu devo admitir, eu pesquisei quais placas-mães aceitavam qual tipo de memória RAM, quer dizer, qual frequência, até quanto, né? Não que seja incompatível, até quanto elas aceitavam. Pesquisei, mas eu levei muito isso em conta? Não, porque olha só, eu adoro jogar, eu jogo vários jogos, eu edito vídeos, eu gravo vídeos e eu não consigo me preocupar na frequência da memória RAM. Eu não consigo. As minhas memórias RAM são 2400. E tá bom. Olha só, uma das placas da AMD, ela aceita até 2400 de memória RAM sem overclock e aceita até 3200 se você overclockar ela. Ok, faça. Se você quiser comprar uma 3200 direto, porque assim, ela só aceita se for uma memória de frequência inferior a 2400, sendo feito overclock. Ela não aceita uma 3200 de megahertz por si natural. Mas tá bom. Então compra uma placa-mãe de R$1.000 que aceita. Aqui a gente tá falando, na minha opinião, quais são as peças de mais custo-benefício. E pra mim não vale a pena fazer isso, velho. Tipo, vale a pena você pegar um Ryzen 5 e as placas de intermediários que já aceitam overclock. Porque eu peguei umas placas que têm recursos bons pra vocês pra Intel, eu escolhi. Mas, na verdade, a única que aceita overclock da Intel é a mais cara, que é a Z. É a Z170, Z370 agora da 8ª geração, que é compatível com a 9ª, eu acho também. E, cara, essas placas são mais caras. Então, pra mim, não compensa o overclock nesse ponto, sabe? Se você já é fanático por isso, bom, aí você vai querer economizar mais pra ter a máquina muito potente. Mas pra mim não compensa, sabe? Na minha visão de custo-benefício, não compensa. Mas esse seu PC custo-benefício você não vai poder fazer overclock. Pode em AMD, Intel não. Tá, então gasta 500 a mais pra comprar uma placa que você pode. E ainda mais você vai ter que ter um processador com K da Intel. Então, ok? Pra finalizar, que eu já falei pra caralho, eu fiz um teste aqui na minha calculadora do PC mais custo-benefício. Eu acrescentei R$730 de um processador, né? Com uma margem... Eu sempre faço coisas com margem de segurança. E, porra, se vocês conseguirem, por sorte, pegar o Ryzen 5 1600 por um preço de R$600, quando ele fica, às vezes, nesse preço, vai ser maravilhoso. Mas aí eu coloquei R$750 da RX 570, que no momento que eu faço esse vídeo agora já tá num preço de 800. Então, oscila demais. É todo dia que oscila. Acrescentei a da placa-mãe de R$450. É um valor médio tanto para Intel quanto para AMD. Mas talvez eu tenha que mudar um pouquinho para 500. Eu acrescentei R$1.200 de memória RAM, porque a memória RAM da HyperX, que, né, virou bem forte em memória RAM, é uma das principais, né? Eu acho que seria ela primeiro, depois Corsair, enfim. Ela tá R$300. Quando sair esse vídeo, eu já não vou saber o preço. Mas, muchachos, pelo amor de Deus, comprem essa placa.
essa memória RAM. 8 gigas, tá com R$300. Ano passado tava muito caro a memória RAM. Foi difícil de montar um PC ano passado, só que esse ano tá barato pra caralho. Ela tem uma latência equilibrada, SL15. Ela tem uma frequência boa de 2400, então, porra, mano, comprem. Uma memória da Ballistics tava R$330. Bom também, uma frequência um pouco mais alta. Então eu coloquei logo 4 memórias RAM pra ter 32 GB. Só que se você montar um PC só de 16 GB por enquanto, que já é muito bom, já é tranquilo, você tira R$600 da minha conta. Eu acrescentei R$350 de uma fonte, porque as fontes... Eu comprei uma que é a... Tá pesado aqui porque tem outra fonte dentro dela. Uma fonte antiga bem boa. É a VX550 da Corsair. É meio laranjinha. Era boa. Enfim. Eu comprei uma 500 watts plus white da EVGA. Aí é aquela coisa, né? Outra coisa que principalmente os gringos falam merda. E acham essas placas podres. Essas placas, caralho, placa ficou na mente já, né? Tanto que eu falei. Acham essas fontes podres. Você tem que comprar uma 750 watts plus gold. Pra quê? Essas placas de hoje em dia estão tão otimizadas que você pode comprar uma de 450 watts, cara. Vai se fuder. A RX580, ela não tem o melhor consumo possível, né? Porque ela consome o mesmo tanto que uma 1080 e tem desempenho claramente inferior. Mas não é ruim. É porque a 1080 é boa demais. Ela puxa 180 watts. Com um Ryzen 5, puxa 65 watts. Cara, contanto que você não pega... Por exemplo, eu vi sobre a Thermaltake, né? Que teve uma época, uns 2 anos que rolou, né? Que, tá dando problema nas fontes deles. Só que até aquelas fontezinhas de R$50 que os técnicos usam pra ir testando o computador, funcionam lá por tantos anos. Então, compre uma fonte legal. E hoje em dia não tá caro. Mano, olha só, uma Plus White já é de boa. Só que eu comprei essa por R$350. Agora, uma 600 watts Plus Bronze da EVGA tá 380. Tá muito barato as coisas hoje. Você pode comprar uma Plus Gold 450 watts. Você pode comprar uma Plus Bronze 550 da Corsair, tá R$300. Então, fiquem de boa. A fonte tá tranquilaça de comprar hoje. Eu fiz um acréscimo também de R$100 de fan coolers. Se você comprasse uns 2, pode, né? Daí também a gente já começa a ficar numa área muito específica. Eu acrescentei 200 de periféricos, mas 400 de HD, né? Um SSD de 250 ou até 120 e um de 1 tera, por enquanto tá bom já, né? Depois você acrescenta mais um de 1 tera ou um de 2. E, pra média, uns R$600 de monitor. Esses R$4.380 era antes de contar os HDs. Mais R$200 também é meio pouco para periférico. Só que a gente sabe que tem mouses bons. Tem mouses bons de R$50. Você não precisa comprar o Razer. Eu comprei um Razer porque ele tava barato na época. Eu comprei um combo do mouse Razer com o mousepad, então deu 120. Só que hoje em dia eu tenho que usar outro mouse pra mais ergonômico, né? Então não adianta. Só que esse vídeo, novamente, me lembra até de coisas que eu já passei com outras... que comentei pra pessoas, quando eu tava tentando ajudar esse cara a montar o seu computador, eu fiz as pessoas se tocarem a não gastar dinheiro. Não que eu seja dono da verdade, de novo, mas eu sou sensato, eu gosto de pesquisar as coisas e ver que não precisa gastar com algumas coisas, né? Por exemplo, a 1050 Ti é uma placa que não vale a pena comprar, simplesmente porque por R$50 a mais você compra a 570, que é bem melhor. Quando a 1050 Ti lançou, a 470 era o parâmetro de comparação entre ela. Eu fico, mas gente, quem que acha que essas duas são parecidas? A 470 é bem melhor, e a 580 mais ainda. E esse cara do meu canal que me pediu minha ajuda, ele ia vender o Xbox dele, que tem vários jogos para ele poder se divertir, para comprar um teclado mecânico da Razer. Pra quê? Pra que você vai gastar 800 pau com isso? O pessoal vai muito pela marca. Eu quero que vocês não sejam mais assim. Eu achei, em 1 minuto de pesquisa, 2 teclados ergonômicos. Um com LED, bonito também, da HyperX, bem bonito, por R$300. Eu achei um por R$100 da Gigabyte. Não tinha nenhuma frescura, sabe? Bem simples no design, só que era mecânico. Mas tava 95 pau. Então, entendem? É assim que a gente tem que pensar nas coisas. Eu comprei um monitor tranquilo pra mim. Eu não tô pouco me fudendo pra 144 Hz.
1 milissegundo, eu quero que se foda. Eu comprei porque senão você vai ter que gastar muito dinheiro com isso. Eu comprei um de 24 polegadas, nice, 60 Hz, 1080p, pronto. Então, muchachos, pra finalizar é isso. Esse vídeo ficou longo, mesmo que eu edite ele vai ficar longo pra caralho, porque eu falei pra caralho, mas é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar todo o conteúdo, tudo que eu tinha em mente pra vocês. Se eu esquecer alguma coisa, eu vou deixar em texto. Muito obrigado. Eu espero que vocês agora pensem assim antes de comprarem as coisas, sabe? Sem seguir só o que te dizem ou só por marcas, só porque tá escrito, né, que tem 0.2 GHz a mais numa frequência de um processador, então vale a pena comprar aquele, sabe? É só vocês colocarem na balança. Pra que você vai comprar o Ryzen 5 2600, mesmo que ele seja um bom processador, ele meio que virou o queridinho da gama média no ano passado, sendo que você pode comprar o Ryzen 5 1600, fazer um overclock com uma B350. Mais fácil, né? Não pensem que a AMD é fraca para jogos. Tirando os títulos específicos que eu citei, não teve diferença e foi até melhor em alguns casos. E é isso. Novamente, não me matem, sabe, os experts, só porque acham que ele não tá entendendo nada e tá falando sobre isso. Eu falei isso no começo do vídeo, então isso aqui é na base das minhas análises, o tanto que eu pesquisei e o tanto que eu percebo que vale cada peça. Até agora tem funcionado bem esse meu método. Tudo fez sentido pra mim. E esse inscrito também me agradeceu por isso. Então é isso. Novamente, todos os links vão estar na descrição. Vou colocar muito link. Mas é isso aí. Muito obrigado e adeus. Novamente, clica no gostei. Nossa, já falei muitas coisas. Enfim, eu vou ter link pra AMD, Intel. Se divirtam. Nvidia. Muito obrigado e adeus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Não esqueça de clicar no gostei e se inscrevam para os próximos se gostaram. Tem vários vídeos de jogos no canal, então fiquem avisados. E é isso aí. Adeus. Até o próximo vídeo. E eu espero que agora vocês consigam montar PCs bem legais por um preço ótimo. Adeus. Até o próximo vídeo.